Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, tá? É o capítulo 3. Ele se inicia na página 70, tá? Então, o conteúdo anterior não é que a gente pode, né, deixar de lado. Nós vamos, como sempre, matemática é um conteúdo cumulativo. Então, nós ainda vamos precisar do conteúdo anterior, tá? Mas vamos dar continuidade agora, iniciando o próximo capítulo. Esse capítulo, equações de segundo grau e suas formas e resoluções. Então a ideia, nós já trabalhamos bastante com equações de primeiro grau. Lembra lá, eu separava, né, valores que tinha variável, que geralmente é o x para um lado, valores que não tem o x para o outro. Depois passa dividindo ou multiplicando se for necessário, até que eu tenho o x isolado com o valor dele. Aqui não dá para fazer isso. Nós temos umas peculiaridades aí que vai atrapalhar um pouquinho essa simples resolução. Mas nós teremos várias estratégias, como sempre. Matemática tem sempre vários caminhos que a gente pode tomar. A gente escolhe aquele que achar o mais prático e o mais seguro para a gente, mas a resposta sempre vai ser a mesma. Então esse conteúdo se inicia com, né, uma pequena história, embora seja aula de matemática, matemática está relacionado com história, tá bom? Então, vamos lá, pega a apostila de vocês, por favor, na página 70, para a gente poder começar esse conteúdo. Bom, vou só aumentar aqui um pouquinho o zoom, né, para ficar um pouquinho melhor, acertar o foco aqui, e bora lá. Então, eram dois jovens irmãos, um rapaz e uma moça, que haviam entrado na sala de um velho filósofo para continuar algumas discussões que, havia um tempo, faziam durante os dias. Os temas dessas discussões eram todos provenientes de antigos livros que chegavam à propriedade do velho filósofo em caixotes que não acusavam de onde tinham vindo. O livro que estava sobre a mesa tinha o seguinte título: Kitab al-Mushahara, esse negócio aí, tá? Peço desculpas aí, mas com certeza as pessoas que falam árabe aí vão saber ler de maneira bem, né? Eu é que não tenho ideia de como que fala. E é escrito por, né, Khwarizmi. Bom, então, não é por causa dele que os algarismos recebem esse nome? Perguntou o rapaz para sua irmã. Precisamente, respondeu o velho filósofo entrando na sala. E o que significa esse título? Perguntou a moça para o velho professor. Bom, al-jabir significa literalmente endireitamento, no sentido de que se você quebrar um osso, precisa endireitá-lo. Al-muqabala significa colocar uma coisa na frente da outra. Então, muito ao pé da letra, esse título poderia ser traduzido como Tratado de Cálculo do Endireitamento e da Confrontação. É um tratado sobre álgebra. E o que a álgebra tem a ver com endireitar e confrontar? Retrucou o rapaz. Bem, Al-Khwarizmi, cujo trabalho foi essencial não só para a determinação dos algarismos, mas também da álgebra, a área da matemática em que as operações entre números são feitas também com letras, costumava dizer que para tornar claro o obscuro e simples do complexo, essa coisa que busco, vou começar por lhe dar um nome. Então, era uma coisa complicada, ele começou pelo menos dando um nome aí para tentar resolver essa situação. Mas como não a conheço, justamente porque a busco, vou chamá-la simplesmente de Shay, né, que é coisa em árabe, o X, né? Sim, provavelmente. A moça rapidamente abriu o livro à procura de várias equações, mas encontrava frases e mais frases. O professor deu um sorriso maroto. Imagina, um livro de matemática onde não tem operações, né? Só letras e mais frase, frase, frase e a mais. Virando a página, continuando aqui, só muito tempo depois é que apareceram os sinais e a escrita das equações como estamos acostumados hoje em dia. Você quer dizer que os árabes não tinham sinais? Bom, eles tinham algo mais importante do que sinais. Tinham a ideia do que um dia seria representado por sinais como mais ou menos. Tinham a ideia de que um dia chamariam de frações e de raiz, ou seja, o resultado de uma equação.
Como assim tinha uma ideia? Bom, nesse livro que você tem em mãos, o Alquiwarisme trata de números que se associam aos outros e de números que são removidos ou removem coisas dos dois lados. Bom, esse livro que você tem em mãos, Alquiwarisme, trata de números que se associam aos outros e de números que são removidos ou removem coisas dos outros. No árabe, o sinal negativo é chamado de naqs, amputado. Trata também de números inteiros e de números quebrados. Números como 3 quintos, em que você pega um número inteiro como 5, quebra-o em 5 partes, né, iguais e pega apenas 3. E ele trata também das raízes dos números como a raiz quadrada de A, ou seja, o número que elevado a 2 seja igual ao valor A. Bom, então tem uma imagem aqui, mas vamos seguindo o texto lá. Veja como é mais profundo. O número que você sabe, para você saber qual é, você precisa chegar às duas raízes, extraí-las de onde estão escondidas para que elevadas possam ser avaliadas. Então, esse é o conceito de raiz quadrada. É a busca de um número que foi multiplicado por ele mesmo para chegar ao valor que está no radicando. Que curioso! Parece que estamos falando de uma planta, mas ao mesmo tempo realmente usamos todos esses termos quando estamos resolvendo uma equação, que é extrair a raiz, né, um número elevado a tal potência. Mas as palavras nunca são ao acaso. Bom, e se as palavras dizem tanto assim, então quando o Alquiarismo escreveu esse livro, ele só tratou do que hoje chamamos de equação do primeiro grau. Uma pergunta. Por que pergunta isso? Bem, o senhor disse que ele buscava uma coisa, uma apenas. Tinha apenas uma incógnita. Excelente observação. Mas se você se lembrar, o que fazia uma equação ser do primeiro grau era o fato de as incógnitas serem elevadas no máximo a 1. Então o x lá, ele estava sempre elevado no máximo ao número 1, ou seja, nem aparecia o expoente. Ou seja, eles tinham apenas uma única raiz. Por essa lógica, uma equação do segundo grau, né, seria aquela em que as incógnitas são elevadas no máximo a 2 e, portanto, terão também no máximo duas raízes. Precisamente. Né? Então, esse é um texto extraído aí, né, de um Teorema de Papagaio de São Paulo de 99. Foi adaptado o texto aqui para o nosso livro. Na página seguinte, então, nós temos algumas questões a serem feitas. Né? Primeiro, de acordo com o texto, o que é álgebra? Então, pensa um pouquinho aí, o que ele falou em relação à álgebra. Né? Na ideia de álgebra, são questões, operações que nós podemos fazer a partir, né, do uso de letras. Então, é a área matemática em que as operações entre números são feitas também com letras. Nós vamos usar muito agora variáveis como x, né, y, entre outras, mas claro, os principais são essas e o x com certeza, né, inclusive a gente leu agora, né, foi a letra utilizada para representar algo que não se conhece, né, o x. Tá bom? Na sequência aqui, só para lembrar aqui, ó, numa equação do primeiro grau, não é necessário escrever o expoente. Ou seja, como é o expoente 1 por ser do primeiro grau, eu apenas representava aqui como sendo, né, letra x, letra y, letra a, sem necessidade de expoente. Né? Diferentemente agora do segundo grau, onde nós poderemos e deveremos ter, para ser considerado o segundo grau, o expoente 2, que com certeza precisaria aparecer. Na sequência aqui, em que a álgebra inovou em relação à aritmética, né, a operação aí entre os números. Bom, vamos pensar um pouquinho aí. Né? A ideia é que na aritmética nós temos números bem definidos. Agora, quando eu envolvo a álgebra, eu começo a trabalhar com quantidades desconhecidas. Então, na álgebra, as operações entre números são feitas também com letras, ou seja, com quantidades desconhecidas. Então, o x ele é, a princípio, um número que eu não conheço, mas que eu passo a conhecer depois que eu realizo alguns cálculos. Na sequência aqui, nós temos uma pergunta, né? Em sua opinião, por que essa inovação amplia a possibilidade de cálculos? É uma resposta pessoal, né? Então,
No caso, vocês terão liberdade para responder da maneira que vocês acharem, né, mais coerente, mas é algo que você pensa, então é a sua opinião. Não tem respostas erradas, embora não é para responder qualquer coisa. Tem que ser relacionado com a possibilidade aí de ampliar os cálculos, tá bom? Na sequência, de acordo com o texto, o que diferencia a equação do primeiro grau e do segundo grau? Então, comentei algumas vezes sobre isso. O que, né, diverge aparentemente, qual é a diferença entre uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau? Né? É o expoente da variável. Então, uma equação do primeiro grau não há um expoente aparente. Por quê? Esse expoente vale 1. Já uma equação do segundo grau, o expoente ele vale 2. Né? Então, na equação do primeiro grau, as incógnitas possuem expoente 1 e apenas uma única raiz. E no caso da equação do segundo grau, possui expoente 2 e no máximo duas raízes. Nós vamos ver isso também. Esse no máximo pode ser que uma equação do segundo grau tenha duas raízes, pode ser que ela tenha, né, considerada apenas uma, né, porque são duas raízes iguais, né, então considera-se apenas uma única raiz, e pode ser que ela nem tenha raiz. Continuando aqui, nós temos de acordo com o texto, a equação do primeiro grau pode ter mais de uma incógnita? Sim, ela pode ter, desde que as incógnitas, né, x, y, a, b, c, a letra que for, tenham um expoente igual a 1. Tá? Se o expoente não for 1, aí eu não posso considerar mais de primeiro grau. Mas eu posso ter quantas variáveis, né, forem necessárias. Na continuação aqui, e a equação do segundo grau? Ela pode ter mais de uma incógnita? Também pode, seguindo as mesmas restrições. Só pode ter expoente no máximo igual a 2. Tá? Agora reflita. As incógnitas não estão presentes apenas nas operações matemáticas. Elas estão em nosso cotidiano e o futuro é uma incógnita. Então, diferente das operações matemáticas, ou das equações matemáticas, em que o desconhecido é apresentado através dos resultados, o futuro não podemos prever, né, por mais próximo que ele esteja. Né? Se não podemos conhecer o futuro, o que podemos fazer em relação a ele, né, o presente. O que podemos fazer em relação a ele, né? E o presente tem a ver com o futuro? A gente está, inclusive, vivendo uma situação, né, desse tipo aí, a gente tenta prever o que vai acontecer, quando que vai acabar essa quarentena, quando que vai ter de casa. Então, nós mostramos que matematicamente é possível ter uma ideia do que pode acontecer, mas prever exatamente, né, isso não é possível com exatidão, tá bom? Então, dê uma olhadinha no conteúdo aí, complete as questões, né, que nós falamos aqui agora, e nós já falamos na seguida, tá bom? Valeu, galera. Até mais.